daquele tamanho. Uma criança, ai, e agora? Ele está respirando? Ele continua respirando? Não, não precisa preocupar. Vamos ver, tal. Você está indo muito devagar com uma fila de carros atrás de você. Então, ali ele sinaliza para a gente que ele não tem um repertório comportamental, não tem um repertório comportamental estabelecido. Isso já é natural quando a gente é pai de primeira viagem, né? Ou pai ou mãe de primeira viagem, a despeito de todas as considerações sobre o instinto materno, quem é mãe aí, quem já foi mãe pela primeira vez, sabe que não é bem assim, né? Você não nasce já programado, não apertou o nariz, agora você sabe tudo que você tem que fazer como mãe. Um monte de coisas padrões assim, que são mais simples, né? Como a própria Sana falou, mas há um monte de coisa que a mãe também vai ter que aprender. Mas se um pai que teve disposição a modelo, disposição a contingências e desenvolveu regras mais claras, mais precisas sobre como é a criação de pai e filho, já teria dificuldade. Por quê? Ser exposto a uma determinada regra não garante que a gente vai imediatamente emitir um comportamento. Um exemplo simples que a gente pode dar: andar de bicicleta. Okay? Alguém pode chegar para você e falar: você nunca andou de bicicleta? Olha, é muito simples. Você equilibra seu corpo, tá? Você começa empurrando um pé, segura o guidão e começa a pedalar. É uma regra ótima, descreve razoavelmente bem como andar de bicicleta. Mas isso não garante que a pessoa vai subir, entrar na bicicleta e sair andando. Tenho certeza que a primeira vez, se ela não tiver algum tipo de apoio, a pessoa vai cair. Certo? Bom, aí ele começa, então, mesmo se ele tivesse tido então regras claras e precisas sobre como criar o filho, ele já teria dificuldades. No caso dele que não teve, então a gente tem uma dificuldade muito maior. Então, ao longo da vida do Nick com o Anthony, tá? Mostra uma exposição longa a contingências em que o comportamento do pai, Anthony, vai sendo modelado gradualmente, tá? E chega lá no final, a gente observa a relação dele com o filho, a forma dele de interpretar determinadas situações. Eu acho que a situação do menino, do neném, jogando futebol, jogando bola lá, e ele fala: não vai pegar a câmera, fique aqui observando, ela sinaliza muito bem o quanto que aquela exposição, ao longo da vida, de criar o filho dele, como que modificou seu comportamento. Agora, algo que a gente não pode esquecer: a história que foi construída, a história que foi vivida ali, ou o repertório do Anthony que foi sendo criado desde que o seu filho nasceu até o momento em que o filme termina lá, ele foi criado dessa forma porque a história pregressa dele foi aquela específica. Provavelmente, certamente, se ele tivesse tido uma outra história, se tivesse desenvolvido um outro repertório comportamental até o momento em que o filho dele nasceu, a história deles posterior também seria, tá, também diferente. Okay? Outra coisa que eu acho importantíssimo, tá? Se a gente fala que o Anthony ele foi submetido a uma modelagem do seu comportamento ao longo da vida, tá? A gente tem que se remeter necessariamente a um conceito que é chave para a análise do comportamento, que muitas vezes a gente só olha para ele de um lado: controle do comportamento. Eu gosto sempre de dizer: controle do comportamento não é mandar, não é dominar, não é manipular. Controle do comportamento, para análise do comportamento, é um conceito que significa, que vai implicar que o comportamento está relacionado a determinadas condições do ambiente, sejam condições antecedentes, sejam condições consequentes. E fica claro que, no filme, o controle do comportamento, ele é um controle, quando a gente fala de comportamento social, o controle é bidirecional. Okay? Quem está controlando o comportamento aqui? Sou eu que controlo o comportamento ou são vocês que controlam o comportamento? Os dois. Eu controlo o comportamento de vocês de prestar atenção ou de parar de prestar atenção, e vocês controlam o meu comportamento de continuar falando. Da mesma forma que a gente observa com o pai, Anthony, e com o filho, Nick. O controle do comportamento exercido pelo filho, ele fica patente na hora em que ele chega, eles estão saindo e ele fala: não quero ir de caminhonete. Tá? Que mostra que não é, talvez a linguagem, ele não é uma pessoa, não é passiva, ele não é simplesmente um receptor, né, de estímulos, mas ele é ativo também, e ele, ao ser ativo, ele também modifica seu ambiente. Foi fundamental, foi essencial a participação
a interação do pai com o filho, para que o comportamento dele lá no final da sua vida também tivesse sido modificado. Ok? Bom, eu sempre falo, né? Como que... Bom, tem muitas coisas, né? O que a gente observaria? Como que a gente poderia tratar? A gente tem uma linha, uma técnica na behaviorista, uma técnica da análise do comportamento que é chamada psicoterapia analítico-funcional. Essa técnica, ela utiliza o setting terapêutico como uma representação, como uma parte do ambiente daquela pessoa. E que o setting terapêutico, nós devemos observar os comportamentos emitidos, que eles vão sinalizar, que vão ser sinalizadores do repertório geral daquela pessoa. Basicamente, tá? Muito basicamente, nós temos o terapeuta comportamental que utiliza a FAP, ele tem algumas regrinhas que ele tem que seguir, mas as duas principais regras é observe comportamentos, tá? As três principais regras. Observe os comportamentos. Nós podemos dividir os comportamentos em três tipos. CRB1, comportamento relevante clinicamente, tá? Que são os comportamentos problema. CRB2, que são os comportamentos clinicamente relevantes que sinalizam melhora do paciente. E CRB3, que são os comportamentos do paciente de interpretar sua própria melhora. Quando ele começa a ver que ele está melhorando e ele sinaliza isso para você. Quais são as regras, então, bem básicas, só para a gente já acabar, que eu já vi que meu tempo está estourando. Tá? Primeiro, observe CRB1. Fique atento, porque dentro da sessão, você como representante, ou você como alguém que pertence ao ambiente social daquela pessoa, vai evocar o comportamento problema dele. Tá? Segundo, evoque CRB1. Pode ser que em alguns momentos os comportamentos problema, eles demorem para aparecer. Crie sinalizações, crie consequências para que aquele comportamento emerja, que ele apareça dentro da situação. E terceiro, tá? Reforce, tá? Mas reforce de forma natural, genuína, tá? Não chega, o cara fala, nossa, hoje eu consegui, o cara tem problema de habilidade social, fala, nossa, hoje eu consegui ter uma conversação satisfatória com meu filho. E você não vai chegar e, muito bem, parabéns, né? Porque às vezes é uma visão que a gente tem um pouco caricatural, né, de como reforçar. Reforçar é algo que está intrínseco às próprias relações sociais. Então, reforça o comportamento. Hoje eu consegui falar com meu filho. Ótimo, e aí, como que foi? Sinalize que aquele comportamento lá é um comportamento que está relacionado, então, à sua melhora. Bom, como o tema é só esse, eu falo pra caramba, tá? Gente, muito obrigado. E a gente